Olá! Eu sou a Lígia Eu sou o Caio. e nós somos do Mundo Terapeuta e hoje a gente está aqui para conversar com a Patrícia. Patrícia é psicóloga, transpessoal e antroposófica. Ela vai contar para a gente um monte de coisa bacana, um monte de descobertas sobre o amor. Bem-vinda, Paty! Obrigada, meus amores. Aliás, falar de amor para mim é uma bênção. É um tema que eu adoro. Estudo, pesquiso já há tempos, né, sobre amor e relacionamentos. Então, para mim, isso é uma delícia falar sobre esse assunto. Eu tô em casa. E ainda mais falando de antroposofia, né, que é o estudo sobre o ser humano. Então, não dá para falar de ser humano sem falar de amor, porque a gente nasceu do amor, né? Então, e se a gente se conectar com o cosmos, que isso também é antroposofia, a gente acessa o cosmos pelo amor. Então, quando a gente sente amor, quando a gente sente a gratidão, a gente une o céu e a terra. Então, se a gente for pensar, isso é antroposofia. Mas falando assim de amor, né, o que é amar, né? O que é amar verdadeiramente? Quando a gente está numa união com uma outra pessoa, o que seria amar? A antroposofia diz que é quando tem a união, o encontro da essência, da minha essência com a essência do outro. Isso que é amar, né? É eu conseguir ver, olhar o outro na sua totalidade, né? Então, a antroposofia, ela vê o ser humano, eu vou explicar isso numa parte teórica para vocês entenderem. Ela vê o ser humano como tendo 4 corpos, que academicamente a gente fala 4 organizações. Tem a organização física, que é esse aqui, o corpinho. Tem a organização vital, que é, digamos, que é o que as plantas têm, né? Que seria o campo energético, vai? Que é a organização vital. Tem a organização anímica, que são das emoções, que é o que corresponde ao animal. E nós temos o eu. O eu é a nossa individualidade. Então, pega 2 gêmeos monozigóticos, tá? Que têm o mesmo DNA, nasceram no mesmo ambiente, eles são diferentes. O que os difere é o eu, tá? O eu é essa parte espiritual que contém no ser humano. Então, quando a gente ama, é um encontro do eu com o eu, né? É a essência, a individualidade daquele ser com a individualidade e o ser daquela outra pessoa. Então, é sair, né, das características físicas. Porque quando a gente ama, é aquela coisa, quando a gente olha assim pra pessoa, não é porque ele é bonitinho, às vezes o cara é lindo, a pessoa é linda, né? Mas vai além, né, das características físicas. Sabe aquele ditado, comida boa não põe meia? Como é que é? Oh, meu Deus, sempre me dá uns brancos da... comida boa não põe à mesa. Ai, me deu branco, porque era isso que eu tinha pensado ontem para falar. Enfim. Acho que é isso mesmo. Não é? Uhum. Porque assim, comida bonita... gente! Enfim. Me sumiu. Mas querendo dizer que assim, só a beleza do prato... não é o que vai encher, é o sabor, é o aroma, né? É todo o contexto que vai me trazer uma refeição saborosa. E é isso que também é o encontro, né? É o cheiro do outro, é o olhar, né? Através do olhar que a gente encontra alma de alma, o encontro de almas. É tudo isso que transcende as características físicas. E se for bonito também, oxa, tá ótimo, né? Isso então, é muito diferente do que, em teoria, ali no racional de todo mundo pensa ou até lida, né? As pessoas pensam num ponto de vista estético para que elas possam se dar bem nos relacionamentos, né? Então tem que melhorar isso, ou tem que aquilo, quando na verdade nós estamos falando uma coisa mais profunda e mais duradoura, talvez, não sei nem se é esse o conceito, mas está falando de um nível mais profundo, né? Tá falando... Muito mais profundo. Exato, e se a gente for pegar a psicologia transpessoal, né, que a gente aprendeu, ressonância energética, né?
eu entro num campo de frequência com o outro, que aí a física quântica também comprova isso. Eu atraio a frequência que eu também estou emanando. Então é muito mais do que a questão física, é muito mais, né? E isso que é muito bonito. E também, assim, quando a gente acessa a totalidade do ser, a gente acessa aquele ser temporal que tem uma biografia, né? Então, aquilo que tem aquele passado, que tem o momento presente, e que também, de alguma forma, a gente pode conseguir acessar um pouco o futuro daquela pessoa. A mulher tem muito mais esse dom, né? Não que os homens não tenham, mas a mulher, como ela consegue acessar muito melhor a totalidade, de uma forma geral, porque ela é mais cósmica, eu vou falar isso, ela consegue captar, é como se a gente conseguisse acessar melhor o potencial, né, daquela pessoa. E isso é um problema, viu, para as mulheres, porque elas ficam presas no potencial do homem. E, na verdade, isso aí é o ideal. Então, isso pode ser um problema nos relacionamentos. Porque apesar da gente ver o potencial, o ideal com quem você está convivendo, é importante você lidar com o real, né? E não ficar esperando que o ideal venha, porque isso é muito comum. Né? Eu falo mulher, gente, mas pense como características mais femininas. Então, quem tem mais característica feminina, que pode ser um homem também, tem essa questão, né? Mas eu vou estar me referindo a mulher e homem. Mas entenda como pode ser um casamento, uma relação homossexual também, homem e homem, porque sempre vai haver essa polaridade dentro, né? E então, a antroposofia, por conta do eu, nós temos um eu encarnado, ou não, né? Tem umas pessoas que estão meio desencarnadinhas, mas assim, o amar para a antroposofia é um desenvolvimento ativo. Nunca é passivo. Então, muitas coisas que eu vou falar aqui, você vai ver o quanto que a gente precisa estar com o nosso eu presente para estar ativo na relação, olhar para o outro, né? Então, em vez de falar assim, quem aqui que nunca falou assim, você me ama na relação? Você me ama? Você me ama? E assim, na verdade, a gente tem que sair desse lugar do você me ama pro eu amo meu parceiro. Né? O que eu posso fazer para amar mais o meu parceiro, para estar mais com o meu parceiro? São essas perguntas que a gente tem que se fazer, na verdade, diariamente. É o que o Jabbour fala, né? O Jabbour traz uma frase muito bonita. Não adianta ficar trocando de mulher toda hora, todo dia. É o que eu faço para conquistar minha mulher todos os dias. Que eu acho que, na verdade, tantos homens quanto as mulheres deveriam se fazer essa pergunta. Porque é uma conquista diária, é uma conquista ativa de eu para eu. Então... Fazendo isso, tem muito aquela coisa do... o que a gente busca, ou as dúvidas que a gente tem, ou que a gente vai tenta, ou tem dúvida, ou sei lá, se enxerga no outro não, existe em algum lugar dentro da gente. Não é à toa. Exato. A gente não tem referência para identificar aquilo que não existe em nós. Então, quando fala a dúvida, se existe a dúvida se o outro te ama, talvez essa dúvida, daí entra nessa coisa que a antroposofia diz que você trouxe, talvez você precise perguntar se você ama esse parceiro ou não, porque se existe o lampejo da dúvida, muito provavelmente ele vem de algum lugarzinho. É de um outro lugar. E assim, o que você está falando é bem interessante, porque assim, por que eu tenho a dúvida? É porque eu não amo o meu parceiro? É porque eu estou inseguro? É porque eu tenho um padrão de rejeição? E aí eu tô com medo de perder, então eu fico sempre checando. Enfim, da onde que vem essa dúvida? Né? Então é um olhar-se para dentro. E aí, de novo, o eu é a consciência. Então, quando eu volto para dentro, eu consigo, com a minha consciência, tentar entender esse processo. Sozinho ou com a ajuda de algum terapeuta. Então é tentar entender. Ou é só simplesmente denguinho, você me ama, amor, enfim, aquelas coisas, né?
eu vou falar de 4 elementos que a antroposofia traz para a capacidade de amar. E vocês vão perceber o quanto que nesses elementos tem esse componente ativo. Eu gosto de falar esse ativo porque é trazer o eu, é trazer a minha consciência. Então, o primeiro elemento é o cuidado. O que é esse cuidado? Eu tenho uma preocupação ativa com o meu parceiro. Então, como é que ele está? O que está acontecendo? Você percebe? Eu tô olhando para ele. Aí, só que a gente tem que tomar um cuidado, que a gente vê muito isso nas relações. Tem pessoas que têm um padrão de se preocupar excessivamente com o outro, a ponto de se esquecer. Então, lembre-se que é encontro de eu para eu. É o que eu quero e o que o outro quer. Então, é ter essa preocupação genuína com ambos. Porque senão a gente se negligencia. Então, é um limiar bem que a gente tem que estar muito atento e muito consciente, né? O segundo é o sentido de responsabilidade. O que é isso? Que você vai ver que tudo isso está interligado, esses 4 elementos estão interligados. É perceber as necessidades do outro. É a tal da empatia, se colocar no lugar do outro, perceber as necessidades do outro e tentar entender a situação e participar desse processo. Então, novamente, superativo, né? É eu e o outro. Mais do que ativo, esse, assim, chamar responsabilidade, né? Sim. Fazer com este nome, né? Porque isso. Você está falando de empatia, existe muito senso comum de que existem pessoas empáticas e outras não, né? Mas quando você chama isso de responsabilidade, você reforça o ativo. Exato. É se autorresponsabilizar, né? Por si e pelo outro. Bacana. E esse é um pouco mais difícil para os homens, ou quem tem a característica masculina. Por quê? Porque o homem, ele tem essa dificuldade de realmente... Porque para você se colocar no lugar do outro, tem o sentir, né? As mulheres têm mais facilidade para sentir. Primeiro que a gente menstrua todo mês, né? Quando a gente tá na TPM, a gente sente, a gente fica mais absorto no mundo, a gente sente tudo mais intensamente, né? Então, assim, as mulheres têm essa questão mais fácil que o homem. Mas, enfim, estamos aí, os homens para se desenvolver e a gente também, né? Enfim, as mulheres trabalhar um pouco mais a razão e os homens, enfim, lembrando daquele conteúdo de homem e mulher, não necessariamente ao sexo em si, né? E sim a qualidade masculina e a qualidade feminina. Porque tem homens muito sensíveis mesmo, e é real, né? A gente conhece homens extremamente sensíveis, se esquecem, que são bem com a característica feminina, assim. Então, o terceiro elemento, respeito. O que é o respeito? É a ausência de exploração. É querer que o outro cresça e se desenvolva, segundo os seus critérios, não segundo os meus critérios. Porque é muito comum, né, a gente achar que o outro deve fazer aquilo que eu quero. E o que o outro quer? Então, é respeitar. A gente consegue ver muito isso, né, gente, nos relacionamentos que a gente vê bastante manipulação, né? E aí, enfim, tendo desde a manipulação pequena, que às vezes é muito encoberta e sutil, como, por exemplo, se for comigo não vou, então, sabe? Pode ser um negócio assim, né? Ou desde uma manipulação real, tipo, pelo dinheiro, banco as suas coisas e você não vai. Eu banco aqui a casa e uma manipulação maior, assim, né? Enfim, então é importante esse respeito, né? Essa parceria. É parceria, estamos juntos, né? E o quarto elemento é ter o conhecimento do outro. E isso é muito profundo, né? Porque você vê como tá ligado, né? O cuidado, o sentido de responsabilidade, eu conhecer o outro, eu respeitar. Eu preciso conhecer o outro profundamente, né? Eu ver as potencialidades dele, as limitações dele. E eu considero aquilo que ele é. Por isso que nós, mulheres, temos que ficar muitas anteninhas ligadas, de não ficar se relacionando com o homem ideal. Eu sei que a gente consegue ver, nossa, ele tem esse potencial para
conseguir alcançar. Não, tá bom, mas ele ainda não alcançou. Fica com o real. Fica com o real, é isso. Porque senão a gente fica exigindo, né, na cobrança. A gente também tem que tomar esse cuidado. Tem muitas mulheres que viram a mãe, né? Até porque se a gente está no processo, o outro não está, né? Exato. Estamos todos, né? Senão eu não estaria aqui, né? Senão a gente não teria essa matéria aqui, já estaríamos em outro estágio. Exato. E uma coisa que eu acho bem interessante é que, assim, se a gente for pensar um relacionamento íntimo, todos os relacionamentos, todas as relações, eu acho que nos trazem um espelho pra gente se descobrir quem somos, né? Mas o relacionamento íntimo é muito maior. Quanto maior a intimidade do relacionamento, menos máscara a gente tem, né? Eu tenho um relacionamento no trabalho, cara, eu vou lá com a minha roupinha, eu ponho, né? Eu vou mascarada, né? Agora, em casa, né, meu amigo, você vai sentir meu chulé, entendeu? É isso, entendeu? Então a intimidade é muito maior, as máscaras caem. Então é um palco, eu gosto de dizer que é um palco das nossas sombras. Quem aqui que não surtou, né? Não teve surtos, as sombras assim, num relacionamento? Eu já tive várias vezes, não. Tipo, minha sombra vem pra fora e falar, meu amigo, que monstro foi esse? E quando as duas sombras acontecem, tipo... Nossa! Sai de baixo, né? Tipo... Indícios de uma guerra intergaláctica, né? Tipo, o Dudu nunca pegou uma briga muito homérica entre eu e o Fábio, porque o Fábio até que a gente não briga tanto, mas já aconteceu de ele ficar olhando assim... Tipo, você vê a carinha dele assim, a casa caiu, né? Tipo... Por que vocês estavam bravos? Então, assim, é isso, né? Então, a gente está genuinamente. Então, é uma grande possibilidade de mudança, né? Os relacionamentos. Eu falo assim que... Eu não sei, eu fico na dúvida o que é maior o processo de aprendizagem. Se é casamento ou se é maternidade. Eu não sei dizer o que é mais. Eu acho que, na verdade... deve diferir, eu acho que não deve ter uma coisa que é mais, eu acho que para uns deve ser casamento, outros deve ser maternidade, enfim, deve ser, eu acredito nisso, né, pelo que eu observo de fenômenos na clínica e em mim, eu percebo que é bem diferente. A mulher, como eu já dei a deixa aqui, a mulher, ela é bem mais cósmica, né, ela é mais conectada com o cosmos. Por isso ela tem uma maior abertura para o relacionamento afetivo, ela tem uma maior necessidade de afeto e carinho, por isso que a gente é mais carente, vamos usar esse adjetivo, e o homem é menos, não que eles não sejam. Mas por quê? Porque o homem ele é mais encarnado no corpo, o eu dele é bem mais encarnado. Não é à toa que quando a gente está na TPM, na menstruação, não sei quem já observou aqui, as mulheres percebem isso, mas os homens que têm uma sensibilidade devem perceber também. A mulher fica mais aérea. Tipo, a gente não lembra dos nomes, a gente esquece as coisas quando a gente está na TPM. Tá? Batata, você vai ficar menstruada ou tá menstruada. Você fala, né? Por quê? Porque a gente fica mais aérea, a gente não tá encarnado, o eu tá fora, a gente perde sangue. O sangue é um veículo do eu. Então, quando a gente perde o sangue, a gente tá, o euzinho, cadê o eu? Traz aqui o eu, né? Então, a gente tem essa ligação maior com o cosmos, né? E por isso, e olha que interessante a gente ver isso nesse exemplo. O homem, né, ele deixa eu até ler aqui, o homem indica a direção do objetivo a ser atingido. E a mulher sabe os passos para chegar lá. Acho tão bonita essa imagem. E é muito real, né? Uhum. E a característica masculina é flecha, né? É pra lá que eu quero ir. E a mulher fala, então tá bom, vamos ver, tem esse caminho, esse outro caminho, né? E a gente chega lá. A gente tem muito maior facilidade. Por isso que, infelizmente, eu não acho isso uma qualidade, tá? Muitas pessoas sabem, né? Que a mulher consegue fazer mais coisas ao mesmo tempo. Tem um lado positivo, que sim, é real, né?
A gente consegue, mas por outro lado a gente surta também, né? Porque é desumano a gente ficar Mulher Maravilha querendo resolver 400 coisas ao mesmo tempo. Uma característica masculina seria uma assertividade, um foco, e a feminina é essa capacidade de articulação, né? Você se perde no caminho, você precisa, sei lá, ou perguntar para alguém, ou perceber onde está indo o vento, ou qualquer coisa do tipo. Então, você está articulando coisas, né? Isso, porque você tem a visão do todo. Né? E aí você vai captar, a gente tem um captar... É isso mesmo, bonito, né? Acho super bonita essa imagem. Complementariedade, assim. Né? Porque a gente tende a ver como dualidade, mas não, é uma complementariedade. Isso. É uma polaridade que se complementa. É aquele sinal, aquele símbolo da medicina chinesa, não é? Yang, que é isso, Yin e Yang. Exatamente, é bonito isso. E aí, isso que é bem interessante, vou falar um pouquinho de sexualidade, de sexo, porque, enfim, é amor, né? A gente for pegar o Tantra, né? O Tantra é conexão com o divino através da sexualidade. Mas, enfim, não vou falar do Tantra, vou falar de antroposofia. Que é muito importante, ele fala. Isso, acho que, na verdade, a antroposofia, nos meus estudos apareceu isso, mas acho que isso não é nem tanto antroposofia, eu acho que é. Mas, enfim, o sexo é muito importante, o respeito quando alguém não tá afim. Lembra das capacidades de amar? Né? Um não tá afim, respeitar, o outro não tá com vontade, não entrar, ele não me ama, né? Que entra todas as questões da dúvida que a gente precisa sempre falar, puxa, por que eu tô entrando nisso? Que parte minha que quer que o outro faça quando eu quero? É muito importante para um desenvolvimento afetivo esse respeito com relação à sexualidade, né? E também isso, tanto o dormir junto quanto o sexo, a relação sexual. Lembra da organização vital que eu falei? Tem organização física, vital, anímica e eu. Quando a gente dorme junto com outra pessoa do lado ou tem uma relação sexual, a gente está trocando organização vital, forças vitais com o outro. O que é? É como se a gente doasse energia, né? A gente está trocando energia lá. Fluidos, né? A gente troca fluidos, né? Relação sexual é literalmente fluidos, né? Então, você está doando tua organização vital, suas forças vitais, e a pessoa também está te doando. Então, assim, sabe sexo casual? Quando fala assim, saí, fui pra balada, peguei um. Não é tão casual assim. Que você está trocando. Então, tem que ter consciência com quem você está trocando a tua força vital. Porque você está doando e você também está recebendo. De quem que você está recebendo? De que eu que você está recebendo? Né? Porque se for de uma pessoa que está desconjuntada, sei lá, né? Tá bastante na sombra e não tanto na luz, você está pegando disso também. E isso pode refletir e muito na tua capacidade de sentir, pensar, sentir e querer. Então, reflete no teu pensamento. Às vezes você tá você saiu, foi pra balada, transou com um cara ou com uma mulher desconjuntada. Você passa uns dias, tô mal, tô angustiada, não sei porquê. Aí não consegue trabalhar direito. Às vezes é por causa disso, é por conta da pessoa, da força vital que você captou do outro. Então é importante ter consciência disso, que não é casual. Né? Então, não tem, a questão não é que eu estou emitindo minha opinião sobre isso, né? É que é importante a gente ter consciência dessa troca. Também é importante a gente ver, se fala assim, tem casais que não têm relação sexual, né? É importante a relação sexual por conta disso, né? Que você une, não só energeticamente, como fisicamente, né? Espiritualmente tem uma união, né? De eu para eu, é fusão, né? O Tantra fala isso, né? Se tornam um mesmo. Então, é comum a gente perceber casais que não têm essa relação sexual com uma certa frequência, um distanciamento anímico de alma, né?
um distanciamento físico até, fica tipo desconexão, né? Desconexão. Então, é importante isso. E assim, eu não tô falando de penetração, né? Eu tô falando de estar lá, junto, né? Porque dormir junto já tem troca. É, exato. Já tem troca, mas é estar junto. Você vê aqueles casalzinhos de idosos, que eu não sei se eles têm relação sexual ou não, mas eles estão juntos, né? De repente não tem nem penetração, porque o cara talvez não consiga sustentar, mas eles estão lá, eles têm troca, eles têm carinho, eles andam de mão dadas. Ai, tem uns casalzinhos que é muito fofo, e dá pra ver o grau de comunhão, né? Então, acho que é isso, tem troca lá, de força, das forças vitais, assim. A antroposofia também traz a importância da solitude. Eu não sei quem está familiarizado com a solitude, mas é ficar consigo, né? Porque a gente se alimenta disso, né? Na solitude, a gente se alimenta da gente, a gente se conecta com a gente, que é muito importante no relacionamento. E é muito importante o casal respeitar isso. Né? Por exemplo, quando a primeira vez que eu fui para o Egito, eu estava com um filho de 2 anos. 2 anos? Não era nem 10 anos, não. 2 anos. Era 2 anos. Eu cheguei pro Flávio e falei assim, eu vou pro Egito. Meu marido. Aí ele falou assim, também quero. Aí eu falei assim, só que não, eu tô querendo ir sozinha e eu queria que você ficasse com o Dudu. Né? Aí ele, tá bom. E assim aconteceu. E foi sensacional, porque é importante também a gente ter esse momento pra gente, sabe? E é diferente a gente viajar a 2 e viajar sozinho. É muito diferente. Você viajar com um grupo, com o parceiro do lado ou sem o parceiro. É outra dinâmica. Então, assim, é importante ter esses momentos juntos, separados, porque isso faz muito bem, não só para a relação, como para a pessoa. Então, esse respeito é muito grande. E quando a gente está nesses momentos de solitude e conexão com a gente mesmo, né? Que aí entra um pouco da meditação, né? Quando a gente mas não precisa da meditação em si. Mas tá com a gente mesmo. Quando a gente está na meditação, a gente se conecta com o nosso eu, com o nosso eu superior. O eu que eu falei para vocês, o euzinho, né? É o eu inferior, é o eu eterno, que está conectado ao eu superior. A antroposofia fala muito isso. O eu superior é o nosso eu eterno, é o eu de todas as vidas. Então ele sabe do passado, presente e futuro. O eu inferior é o nosso eu que está aqui, que é o eu espiritual, mas que está encarnado aqui. Que se eu meditar, eu me conecto com o meu eu posso me conectar com o meu eu superior. E aí eu posso abrir as portas e os canais para as artes, pro meu lado poeta, pro meu lado artístico, que está conectado com o espiritual. Essas habilidades sutis, né? Isso, as habilidades mais sutis. Exatamente. E a gente se conecta com a nossa voz interior, né? Que está conectado com a superior. Então, só que a gente precisa ter esse momento sozinhos, né? Muito importante isso. Pode ser mais do que meditação, também às vezes as atividades que cada um gosta e faz sozinho, né? Normalmente estão ligadas à arte também, né? Gente que gosta de música vai estudar um instrumento, ou tem aquele seu momento do dia para tocar um pouquinho, ou quem escreve, enfim. Acho que são momentos que não deixam meditações ativas, também, né? Pode ser. São meditações ativas, né? Isso. Porque você está inteiro ali naquilo. Né? Isso. Quando você faz uma atividade que você gosta, você escolhe, cara, precisa muito olhar para dentro para saber do que você gosta, para você se propor a fazer uma atividade dessa. Então, talvez seja uma boa prática de solitude, descobrir qual é a sua. Isso é se amar. E aí, quando a gente se ama, a gente tem a maior habilidade para amar o outro. Porque senão a gente só fica mendigando amor, né? Pegando um pouco esse gancho, né, da questão das
relação sexual, um pouco de tudo isso que a gente está falando, porque na verdade você vê que a gente está oscilando entre parte física, a parte da alma e a parte espiritual, né? A antroposofia traz 3 intimidades, né? Traz a física, eles chamam de anímica, que é de alma, que é das emoções, enfim, eu vou explicar, e a espiritual. A física é do corpo, é atração física, é pele. A anímica é essa troca de alma, é a preocupação com o outro, é estar interessado na vida do outro, é querer saber do outro, é essa troca, né? Durante a vida, no dia a dia. Então, por exemplo, vou dar um exemplo assim: ai, amor, tô com uma dor de barriga, tô com uma cólica. Toma um remédio. Tipo, o que a gente tá querendo, né? Quando eu tô falando assim, ai, amor, tô com uma dor de barriga. Ai, o que é essa dor de barriga? O que você tá sentindo? O que você tá percebendo? Não, vou lá pegar um remédio pra você, uma bolsa de água quente, sei lá, whatever, entendeu? É isso, né? A gente não tá falando que toma um remédio, óbvio tomar um remédio, tipo, entendeu? Mas você vê que isso precisava te contar, né? Então, é isso, né? A troca anímica é estar com o outro realmente. Uma preocupação mais ampla, né? Que aí entra naquelas 4 capacidades, 4 elementos da capacidade para amar. Né? E tem a intimidade espiritual, né? Que é essa conexão, assim, um amor, é aquele amor de ser para ser, voltando o início, né? Até algo bonito, né? Fechando aquilo, voltando ao início, é a conexão da essência para a essência. É aquilo que, quando você olha para o outro, você não consegue explicar. O que você ama nele? É ele. É isso. Né? É a essência, eu amo a essência divina que habita nele, a centena de... Né? E tem essa ajuda mútua, tem e nesse processo de desenvolvimento juntos, né? Porque relacionamento vão crescer juntos. Quando os dois param de crescer, ou fica lá estagnado, né? Como tem muitas relações assim, tamo junto, tipo, é pai dos meus filhos, é mãe dos meus filhos, e vivem assim para sempre. Eu fico me perguntando se isso é uma relação, né? Pode ser, talvez mais física, né? Uma intimidade mais física, que nem né? Porque tem gente também que nem isso tem. Mas isso não é nem compartilhar nada, né? Sei lá. É difícil. E tem bastante dessas. Tem muito. Porque estão juntos porque a sociedade impôs, enfim, acham que tem que ficar juntos porque casou, fica, né? Enfim, casou tem que ficar junto. No que a gente falou do que a gente vê no outro que tem na gente, às vezes essas pessoas também estão super desconectadas delas mesmas. Isso mesmo, você falou tudo. Isso. Você só reproduz, né? O que você tem. Isso aí. Estarem um com o outro, crescendo juntos, um possibilitando o crescimento do outro, no tempo de cada um, sem se negligenciar. Isso que é uma intimidade mais espiritual. E para o relacionamento ser harmonioso, como eu falei, né, que é importante a relação sexual, é importante a troca anímica, é importante a intimidade, é necessário que haja uma fluidez entre essas intimidades. Então, tem momentos que a gente está com mais intimidade física, tem momentos que é mais espiritual, tem momentos que é mais anímico, e oscilar entre essas intimidades. Isso sim é um relacionamento mais harmonioso. Se não tiver, o casal precisa olhar. Né?
precisa olhar e fazer as mudanças necessárias, né? Ou não, ou se não quiser, fica naquele relacionamento, né, que a gente comentou. Mas assim, é isso. Então, você percebe que a antroposofia traz muito essa possibilidade da mudança, né? Da importância da conexão física, de almas e espiritual. Sim. O que é muito bonito, e você trouxe uma explicação para a gente bem técnica, ao mesmo tempo nos leva um pouco a esse raciocínio, né? Se a gente for ver os relacionamentos harmoniosos, ou os relacionamentos que são mesmo, eles requerem trabalho. O amor requer trabalho, né? Que é muito ativo. Que é muito diferente daquela historinha das princesas que a gente cresce ouvindo. Então, tem E que sejam felizes para sempre. Então, tem uma idealização, talvez, talvez uma das grandes frustrações é que as pessoas crescem, principalmente mulher, né, já que a gente está falando aqui, né, que é essa questão emocional, a gente cresce com uma idealização do amor que é muito diferente do que ele é. E tem 1 milhão de possibilidades, porque o que ele é realmente é muito mais profundo e muito mais muito mais do que a ideia. Da mesma forma, Li, da maternidade. Sim. O que vendem da maternidade é bizarro, né? Eu me lembro muito bem que, eu sabia, né, gente? Eu sabia que não era aquele mar de rosas, né? Eu me lembro quando eu tive o Dudu, eu fiz questão de falar sobre a sombra da maternidade. Eu postava só a sombra. Eu falei, amigo, vamos parar com essa ladainha. É óbvio que ele é uma coisa fofinha, que eu amo de paixão, mas tá foda. Desculpa, gente, falar palavrão aqui, mas é foda. Entendeu? Tipo... tem dias que você fala, cadê meu eu, né? Porque você tá em simbiose com o eu do outro. Quem sou eu? Eu sou só a mãe do Dudu. Quem é a Patrícia? Você entra numa crise absurda, fora os hormônios, né? Você tá cósmica, pegando todo mundo. É uma loucura, assim, é uma loucura. Então, assim, vem a sombra muito forte. Por mais consciência que você tenha, mas você não tem o eu tão presente. Então, assim, maternidade, principalmente no início dela, da primeira viagem, cara, e todo mundo vende que só põe foto fofa, cara. Tipo, amamentando a coisa mais linda, o peito estourado. Então, é importante saber que amar tem a sombra junto. Aliás, estamos num mundo onde tem as duas forças. Sempre. É ilusório achar que é só fofinho. E o exercício é saber transitar nos dois, né? Exato. Exatamente. Ótimo. Adorei. Para mim foi super instrutivo, gente. Ótimo. E que a gente continue nesse exercício de amar. Ativo. Dentro e fora. E assim... E sempre, né, gente? Porque eu acho que não só com o nosso parceiro, e a gente tem que começar a ampliar com a natureza, com o meu próximo. Né? A gente está vivendo um momento que a gente precisa refletir sobre isso. Ativo. O que eu preciso fazer, o que eu preciso mudar, o que eu estou fazendo com a natureza, o que eu estou fazendo com o meu próximo, né? A pergunta que eu tenho para te fazer para a gente fechar é: o que vem na sua mente agora de um momento muito marcante de onde você encontrou o amor? Me veio um aqui. Eu sei que é meio piegas, mas quando o Dudu saiu do meu ventre pela minha vagina e veio pro meu colo e ficou olhando olho no olho comigo. Olho no olho, vivo, presente, com o eu dele, mesmo que ele não tenha, ele estava lá. Foi das minhas entranhas, foi da minha força de aguentar a dor do parto. Vencer isso, né? Porque eu vim de uma cesárea, minha família toda veio de uma cesárea, eu quebrei esse sistêmico, sabe?
foi um amor a mim e amor a ele, assim, de ter aguentado, sabe? De ter sido resiliente, de ter aguentado 8 horas de dor, assim, descomunal. Que lindo, que delícia, Paty. Nossa, eu agradeço por resgatar que todas essas histórias delícias. Que delícia, que delícia. Que bom saber, aprendi um monte.